Então, hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre emoções, a influência das emoções, que no caso, como estou agora, o que a emoção faz na nossa vida, tanto a emoção positiva como a emoção negativa. E é muito difícil nós controlarmos isso. Isso é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter para poder controlar as nossas emoções. E quando ela vem de forma negativa, nós conseguirmos mudar esse foco. Quando a gente não tá legal, sente que a gente tá assim para matar um, para socar um, a gente mudar esse foco. Ir dançar, ouvir uma música, meditar, mudar para a gente escolher algo bom daquilo. Só que é um treino muito grande, porque isso é muito difícil. Quando a gente está nervoso, quando a nossa emoção está negativa, é difícil nós focarmos em algo bom. Então, tudo é muito treino, tudo é muita oração, tudo é muito equilíbrio. E nesse mundo em que a gente vive, é uma luta constante nós mantermos-nos em equilíbrio. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre isso, contar alguns casos de amigos nossos dentro da nossa doutrina, para representar bem o que isso significa. Desculpem que hoje, com essa mudança de tempo, hoje eu estou um pouco mais tossindo ainda, estou até um pouco fanha, estou percebendo, por causa do tempo. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir falar. A palavra emoção vem do verbo emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva ou negativa. Quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do próximo, temo-la como positiva. Quando se inquieta, esta emoção nos deixa inquietos, que estimula transtorno e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temo-la como negativa ou perturbadora, que necessita de orientação e equilíbrio. Então, nós temos os dois tipos de emoções. As emoções são tão importantes que são elas, geralmente, o grande obstáculo para a nossa alma, quando encarnados ou quando retornamos ao mundo espiritual. E muitas vezes, inadvertidamente, não nos preparamos para essa volta a que nos referimos aqui, a nossa volta ao mundo espiritual. Embora seja a única certeza que todo ser da Terra, todo ser encarnado tem, é que um dia a chamada morte física virá. Mas nós nunca estamos preparados, nem para a nossa morte física, nem para a morte física de ninguém da nossa família, dos nossos seres, nossos amigos mais próximos. E nós não gostamos de pensar nisso. E não gostamos nem de falar. Vamos entre uma tosse e outra, vamos continuando. Os próprios amigos espirituais gostam de lembrar que também as emoções são complicadas
Quando estamos fora da matéria, quando nós vamos reunir com aqueles que nós vamos reencontrar aqui na Terra, que nós vamos combinar qual será o nosso papel e qual será o papel deles, para que, enfim, possamos resgatar débitos. É complicado também porque nós colocamos a nossa emoção acima de tudo. E quando nós nos damos conta do quanto erramos, do quanto falhamos, do quanto poderíamos ter feito diferente e não fizemos, a nossa emoção nos domina e nós achamos que vamos conseguir fazer tudo. Nós achamos que dessa vez a gente vai acertar tudo e aí a gente começa a querer, a pedir muitas coisas para serem feitas, diante de quando a gente vê o quanto errou. E é aí que muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa emoção fala mais alto e não nos deixa em equilíbrio para escolhermos, para decidirmos junto a nossa volta aqui para a Terra, aquilo que a gente pode conseguir. E aí a gente começa, nessas novos retornos nossos, a carregar um pouco o mundo nas costas, como nós dizemos, né? Quando nós estamos encarnados, nós dizemos no momento de emoção: não é possível que eu pedi isso. Não é possível que eu pedi para casar com fulano ou com fulana. Não é possível que eu pedi para Beltrano ser meu filho, que é tão impermeável aos meus conselhos. E os espíritos costumam dizer que nós realmente não pedimos. Nós imploramos de joelhos, em lágrimas, para ter a vida que temos. Mas muitas dessas vezes nós pedimos em momento de emoção. E aí muitas vezes nós pedimos além do que aguentaríamos, do que conseguiríamos vencer. Praticamente tudo podemos mudar, para melhor ou para pior. Embora haja algumas coisas que não podemos modificar, em geral são os resgates, aquilo que vem do nosso passado e que nós pedimos, para mesmo tendo algum merecimento, ultrapassar sofrendo. Porque quando a gente vê o quanto a gente podia ter avançado e não conseguimos, aí nós achamos que não, nós vamos sofrer, nós vamos aguentar, nós vamos vencer. Mas nós esquecemos e nós não percebemos que a emoção nesse momento está falando muito forte. E essa emoção pode nos atrapalhar. Vou citar alguns exemplos de como as emoções nos influenciam. Um dos reis da antiguidade mais cruéis, chamado Alarico, tinha uma determinação. Quando ele dominava os povos, fazia questão de destruir tudo que encontrava e dizia a seus soldados: matem tudo que for vida. Ele usava a sua emoção para praticar o mal. Porque é o que nós dissemos anteriormente. A emoção nós podemos usá-la para o bem, para as coisas positivas, ou para o mal, para as coisas negativas. Alarico tinha prazer em saber que por onde suas tropas passavam, tudo deixava de existir. No mundo espiritual, enlouquecido, sofreu por muitos séculos, nas regiões de grande dor. E teve várias encarnações de sofrimento absurdo, que geralmente eram breves, porque ele não tinha nem merecimento de ficar dentro de um corpo de carne por muito tempo. Entretanto, depois de várias vidas, ele sabia que estava se aproximando a hora daquele resgate final. Que seu corpo físico deveria regenerar-se, sofrer de forma absoluta, e renasce como Jesus Gonçalves. E mais tarde fica leproso.
Mas os livros espíritas caem em sua mão e ele se encanta com a doutrina espírita. No seu sofrimento, ele encontra ali conforto. Na certa, estava resgatando um grande débito do passado. E ele começa a corresponder com Chico Xavier. E o Chico, a cada 15 dias, recebendo a sua carta, fazia questão de escrever, mas sem contar, embora soubesse quem ele tinha sido. Só depois de seu desencarne que Jesus Gonçalves soube disso pelos amigos espirituais. Interessante é que o Chico correspondia com ele, mas eles nunca se encontraram pessoalmente. Jesus vivia isolado na colônia onde ficavam os leprosos. E ele se tornou tão espírita que reuniu seus amigos, também enfermos, e faziam 2 vezes por semana o evangelho no lar. Estudavam a doutrina espírita, falavam da sua experiência, choravam juntos, mas comportados, porque acreditavam que estavam resgatando alguma coisa muito grave. Era a emoção mudando suas atitudes para o bem. Chico, certo dia, está sentado na mesa sozinho no salão do centro e vê entrar um espírito. Mas a luz que o espírito lançava era tamanha que o Chico não conseguia enxergar-lhe o rosto. O espírito aproximou-se da mesa e disse: Chico, você não está me reconhecendo? É verdade que nós não nos encontramos nessa vida, mas nós nos correspondíamos. Eu sou Jesus Gonçalves. Deixei meu corpo há 2 dias e pedi aos espíritos para vir agradecer a você. E Chico conta que nas partes do corpo físico onde ele tinha sofrido mais a lepra, que eram os braços, uma parte do rosto e uma das pernas, a luz que saía dele era ainda maior. Porque, sem dúvida, finalmente, ele tinha chegado do outro lado da vida com o seu resgate completado. Ele, que havia sido tão cruel, levou muito tempo para conseguir realmente resgatar as coisas terríveis que ele havia feito. Nossas escolhas, na hora da emoção, geralmente fora da matéria, estão relacionados ao que fizemos de ruim. Nós queremos pagar tudo o que fizemos de ruim. Queremos que aquilo saia da nossa emoção e principalmente do nosso perispírito, que fica marcado pelos eventos negativos que criamos na vida alheia. Por isso, pensando nas emoções que a gente sempre usa delas para decidir qualquer coisa na nossa vida, é que nós devemos ter em mente 3 regras. Não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. Não decida nada quando estiver triste. Porque quando as emoções estão nos dominando, nós não sabemos o que estamos prometendo, nós não sabemos o que estamos revidando para alguém, nós não sabemos o que estamos decidindo, porque a emoção está nos dominando. Por isso, quando a gente está muito nervoso, a gente não tem que decidir nada, a gente tem que se acalmar, para depois eu penso nisso. E só depois conversar sobre o assunto. Porque naquela hora que a gente tiver com sangue quente, não vai dar certo. Quando Abraham Lincoln decidiu, naquela noite, ir ao teatro, a médium com a qual ele lidava, sim, porque tinha uma médium que frequentemente ia até a Casa Branca para falar-lhe das coisas espirituais e das decisões que ele devia tomar como presidente dos Estados Unidos. Ela tentou avisá-lo que ele não fosse ao teatro naquela noite, mas o seu destino já estava traçado.
Ele vai ao teatro, um anarquista atira nele e o mata. Os espíritos contam que Abraham Lincoln saiu do corpo alvejado pelo tiro. Teve consciência imediata que tinha deixado o corpo. Mas tendo total consciência do seu desencarne e controlando a sua emoção, olhe quanto ele era equilibrado. Ele conseguiu, no momento que desencarnou, controlar a sua emoção e pediu aos seus protetores, que o receberam, para esperar pelo seu assassino, que a essa altura a polícia perseguiu e matou. E a surpresa maior para esse homem que o assassinou foi sair do corpo e dar de cara com o homem que ele tinha matado. E esse homem gritando: "Eu o perdoo". Abraham Lincoln sabia, alma especial que era, que se ele não perdoasse, estaria preso àquela cena, àquele homem que tinha tirado sua vida. Então ele já quis logo perdoar para não ficar preso àquela emoção e num futuro ter que resgatar aquele problema, aquele assassinato com o seu assassino. Mas se Abraham Lincoln conseguiu separar sua emoção nessa hora terrível, o seu assassino não. E ele entrou em desespero. E depois de muito sofrer em zonas inferiores, depois dele ter sido socorrido, ele quis resgatar de toda forma o que havia feito. E pediu em detalhes minuciosos para repetir a trajetória, inclusive a frustração da presidência dos Estados Unidos, através de uma violência. E exatamente 100 anos depois, o assassino de Lincoln, agora como John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e morto em Dallas em 1963, ele resgata o que ele tinha feito com Lincoln. A mesma coisa que ele fez, ele resgata e 100 anos depois ele quita essa dívida. Vive a mesma situação aos 43 anos, tendo a vida ceifada para voltar ao mundo espiritual, dessa vez resgatando o mal que houvera feito, usando suas emoções negativamente. Agora, ele já tinha vencido aquela emoção negativa que naquele momento ele assassinou ao Lincoln. Contam os espíritos que hoje John Kennedy, no mundo espiritual, é um dos espíritos que mais luta para que haja paz no mundo, para que os países se entendam. Os espíritos dizem que mais ou menos em 2026, uma pleiade de espíritos extraordinários voltará à Terra, a pedido do próprio Cristo. Entre eles, Joana de Ângeles, que foi Santa Teresa d'Ávila, a doutora da Igreja, a protetora de Divaldo Franco, orador espírita. Isso ela mesma contou a ele. Francisco de Assis e outros vão voltar nessa mesma época e espalhar-se pelo mundo. O único que sabemos que já está no Brasil é Emmanuel, já reencarnado, e dizem que está hoje como um adolescente. E ele veio trabalhar para que em adulto esteja na área da educação. Como nós temos tantas áreas todas desajustadas, esses espíritos vão poder escolher entre muitas áreas que vão poder ajudar e contribuir para realmente nós começarmos a transformação do nosso planeta. Divaldo comentava que Joana de Ângeles falou: "Quando você desencarnar, eu volto". E ele ficou todo satisfeito e pensou: "Meu Deus, ela vai reencarnar em 2026. Então, eu vou até os 99 anos, porque ela disse que eu ia trocar de lugar com ela". Ele, com medo de ferir o assunto, disse a ela: "A senhora deve estar muito feliz, porque a senhora vai reencarnar em 2026, com essa pleiade de espíritos maravilhosos ao seu lado". Aí ela disse: "Realmente estou muito feliz, mas você não precisa ficar feliz, não, porque nós não vamos trocar de lugar.
Quando eu for em 2026, você já terá voltado. Aí ele perdeu a esperança de chegar até os 99 anos. E nós percebemos que não falta muito tempo para o Divaldo estar aqui ainda conosco como encarnado, né? Se em 2026 Joana já retorna e ele já terá retornado ao plano espiritual, né? Outra história que eu quero contar para vocês de como usou as emoções, Júlio César, traído pelo seu Senado, porque usava de forma errada as suas emoções e ele queria ser um tirano, é esfaqueado por Brutus, que considerava-se filho, e retorna em enorme revolta ao mundo espiritual. Passa-se muito tempo, ele atravessa muitas vidas e de repente ele se conscientiza que precisava avançar, que usou as suas emoções para fazer tudo errado e pede para voltar à Terra. E agora não mais, transformando as mulheres em viúvas, as crianças em órfãos, que trouxesse progresso para toda parte. E ele reencarna na figura de Napoleão Bonaparte. Ele deixou tantas viúvas e tantos órfãos na guerra que fez, que só na solidão de Santa Helena, como dizem os espíritos, quando o câncer de estômago lhe devorava o corpo, e ele chorava amargamente, porque ao olhar o mar, sem perceber como, ele via quadros de toda a sua vida, de tudo que ele tinha feito de errado, e ali amargando sozinho, sofrendo, ele viu o quanto ele tinha cometido de erro usando as suas emoções para as coisas ruins. Dizem os espíritos, sem dizer quem ele é, que ele deteve um poder no nosso tempo, na nossa época, e hoje vive a velhice e o ostracismo no país que um dia comandou. Mas eles não confirmam e também não desmentem. Mas muitos estudiosos dizem que na Rússia, onde conseguiu de alguma forma modificar para melhor o sistema que lá existe, e agora vive o ostracismo, a solidão, desde que a mulher que ele amava com loucura faleceu de câncer há anos atrás. Mas isso os espíritos não deixaram ainda confirmado, mas também não negam. Mas aqui a gente vê claramente que todas essas pessoas que tiveram o poder e que erraram e que retornam à vida corporal e pedindo novamente um poder, dificilmente eles avançam. Geralmente, eles caem com o poder nas mãos. Por isso, é na vida simples, é sendo subalternos, é no anonimato, que muitas vezes essas almas vêm e saem vitoriosas. Porque o poder, assim como a beleza, é muito forte em nós e não nos deixa sermos humildes, não nos deixa fazermos as coisas certas. O poder, a beleza, é como se nos sobe à cabeça e nós novamente caímos no erro, caímos na tentação. Uma vez perguntaram aos espíritos amigos se Marilyn Monroe tinha concretizado o desejo dela. Ela, uma das mulheres mais lindas que o mundo já viu, mas profundamente infeliz, morre aos 36 anos. Ela não era suicida, mas ela tinha uma noção tão errada da quantidade de remédio para dormir que, sem querer, ela tomou mais. E ela desencarnou por esse excesso de remédios. Mas não que ela quisesse se suicidar. Embora ela tivesse uma depressão enorme que a acompanhava. E um dia, o espírito Humberto de Campos foi conversar com ela no mundo espiritual. E ela disse a ele: eu já sei o que eu quero para a minha próxima vida. Eu quero vir feia, absolutamente feia, porque a beleza física é um trapézio onde dificilmente você consegue manter-se sem cair.
E os espíritos contam que hoje ela está na Terra novamente. É feia, então ela conseguiu o que ela queria, mas tem uma voz maravilhosa. Então a gente não sabe quem ela é, mas usando as suas emoções agora de forma positiva, ela soube escolher a forma de se sair vitoriosa. Pelo menos não tem aquela beleza tão grande que a fez sucumbir. Talvez não viva publicamente. E com certeza não está em Hollywood, porque Hollywood não gosta de feiura. E foi onde ela tanto sofreu e onde tantas pessoas não a respeitaram. Quando nós fazemos nossas escolhas no além, antes de voltar, geralmente guiados pela emoção, ainda bem que nós temos os nossos protetores espirituais, que nos aconselham: olha, você está pedindo demais. Olha, fulano não vai ser tão companheiro como você imagina. Mas dizem eles que, arrebatados pela realidade espiritual e pelas emoções em desequilíbrio, nós praticamente exigimos uma tonelada de resgates. E quando chegamos aqui, na primeira topada, nós começamos a dizer: meu Deus, se nós vamos ao centro, assistimos uma palestra, qualquer coisa que acontecer a gente já se questiona: mas eu fui ao centro, eu tomei passe, eu orei, por que já aconteceu isso comigo? Como se nada mais nos acontecesse com a mínima atitudezinha que a gente teve de procurar Jesus, de procurar a paz de espírito. É como se nós imunizássemos. E isso não é verdade. Vou falar agora sobre o Zaqueu, que era um homem baixinho, que tinha um sonho de ver Jesus de perto. Mas a multidão que seguia o Cristo era tão grande que ele resolveu subir numa árvore e ficou lá em cima, se segurando nos galhos. Jesus passa por baixo da árvore e, sem levantar os olhos, diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque eu quero hospedar-me em sua casa. Foi um escândalo, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. E como cobrador de impostos, ele não era bem visto pelo povo, ele era odiado pelo povo. Como que Jesus, meu Deus, ele ia se hospedar na casa daquele homem, comer na casa daquele homem? Mas Jesus sabia bem o coração que Zaqueu tinha. Sabia que, estando lá dentro, semearia em definitivo no coração de Zaqueu uma lembrança eterna que o acompanharia para sempre, que suas emoções não mais o levariam para fazer escolhas erradas. E aconteceu assim. Tanto que Zaqueu, depois de múltiplas existências, retorna no Brasil, no século XIX, para ser Bezerra de Menezes. Essa alma maravilhosa, mentor de tantas casas espíritas. Um homem que vivia, como ele mesmo dizia, de brisa amorosa. Sua mulher, certa vez, lhe disse: não temos nada para comer. E Dr. Bezerra a abraçou e disse: não tem problema, querida. Nós vamos viver de brisa amorosa. Imagina ouvir isso do companheiro. Nós, no mínimo, iam ficar muito chocadas, né? E nem precisa dizer que minutos depois para um caminhão na porta dele e alguém muito rico, de quem ele certa vez não quisera cobrar a consulta, quando o homem não podia pagar, e ele fez uma compra magnífica e desceu o caminhão na casa de Dr. Bezerra, que recebeu comida para meses, para viver meses sem ter que comprar. Quando estudante, Dr. Bezerra, não era ainda doutor, né, claro, ele não tinha como pagar a continuidade dos estudos e colocou um anúncio na faculdade dizendo que daria aulas de matemática.
Ele detestava matemática. Mas ele pensou, eu dou aula de matemática e com isso eu vou ser obrigado a estudar. Aparece então, bate à sua porta do quarto na pensão, um rapaz. O senhor ensina matemática? Ensino. Apavorado, pensando, meu Deus, vou ter que estudar muito. Porque ali, finalmente, apareceu um aluno. O homem, o rapaz, tira da carteira um grosso maço de notas e diz, eu quero lhe pagar 6 meses de aulas adiantadas. Aí ele falou, agora que eu vou ter que estudar mesmo. Mas perguntou, moço, quais as matérias da parte da matemática que o senhor não domina, para que eu possa estudar para recebê-lo? Ele respondeu, quando eu voltar para ter as aulas, o senhor saberá. Nunca mais esse moço apareceu. Nunca mais. O doutor Bezerra soube daquela pessoa que deixou-lhe o dinheiro para que ele terminasse os seus estudos e se transformasse nesse médico extraordinário que foi. Um belo dia, o doutor Bezerra, já formado, montou o seu consultório num lugar movimentado, um lugar mais no centro do Rio de Janeiro. E depois de um mês sem aparecer nenhuma pessoa para ele atender, ele pensou, bom, enquanto eu não encontro pacientes aqui, vou até um lugar simples, abro uma portinha para atender as pessoas gratuitamente. No dia seguinte que ele abriu essa portinha, a fila dobrava a rua. Tudo de pessoas que jamais poderiam lhe pagar. E no dia do seu desencarne, ele sabia muito bem que era o seu último dia na Terra. Contam os espíritos amigos que ele chegou até a janela e a fila estava para lá da rua. Ele pediu então às forças do bem que ele só desencarnasse quando atendesse a última pessoa. E à noite, quando ele atendeu essa última pessoa, ele deitou-se, chamou a família, despediu-se de todos e partiu. Por isso, os espíritos amigos nos dizem que as nossas escolhas estão encravadas nas emoções do nosso coração. Às vezes, nós lutamos contra determinadas coisas, mas se elas tiverem que ser, se forem para que possamos progredir espiritualmente, elas acontecerão. Uma vez, um repórter perguntou ao Chico, quando ele tinha 80 anos, Chico, você teve algum momento inesquecível na vida? Ele disse, sim, tem um momento inesquecível que eu me emociono até hoje ao lembrar. Eu era um moço ainda, estava cheio de dívidas com meus sobrinhos morando comigo e não tinha dinheiro para nada. Me ofereceram uma possibilidade de emprego, mas era distante da minha rua. E tinha um ônibus que passava só uma vez por dia, para me levar até lá. E eu me postei 2 horas antes no ponto de ônibus, porque não podia perder aquele ônibus de jeito nenhum. Senão eu perderia o emprego. Quando o ônibus aponta para entrar na rua, eu já me posicionei. E vejo um garotinho do outro lado gritando por mim. Tio Chico, me espera, me espera. E Chico ficou por minuto, meu Deus, se eu esperar por ele, eu perco o ônibus. Se eu não esperar, o menino tinha uma mãe muito doente. De repente, ela morreu e o menino veio me procurar. Ele deixa passar o ônibus. O menino atravessa depois que o ônibus passou, abraça as pernas do Chico, aponta uma florzinha pequenininha do mato. Tio Chico, só queria abraçar o senhor e te dar essa flor. O Chico conta que naquele dia ele percebeu que a sua emoção já tinha feito a sua escolha. Ele ia lutar com dificuldades a vida inteira, financeiramente falando, mas não deixaria o menino sem abraçá-lo e sem lhe dar aquela flor. No fundo, nossas emoções, muitas vezes, são abismos onde entramos e onde fica difícil. Mas, se nós levarmos essas emoções, as coisas boas, aquilo que nos inspira, que nos pode nos abençoar, nós estaremos no caminho certo. Uma vez o Chico também, contando um caso, que ele aos 32 anos teve uma crise de pânico tão comum hoje.
Ele se sentou no degrau da cozinha da casa e teve uma crise respiratória. Não conseguia trazer o ar para dentro dos pulmões. E pensou: estou morrendo. Emmanuel apareceu. O que o senhor está fazendo aí no degrau? Estou morrendo. Você está morrendo? Estou morrendo, sim. Se eu morrer, o senhor me espera? Sinto muito, meu filho, não posso. E desapareceu. Aí é que a respiração ficou pior. Meu Deus, eu vou morrer e Emmanuel já disse que não me espera. Aí foi mesmo que a dor veio. Meu Deus, aos 32 anos eu vou morrer nesse degrau sozinho. Aparece Dr. Bezerra. Meu filho, o que você está fazendo aí? Estou morrendo e nem vou perguntar se o senhor vai me esperar, porque Emmanuel disse que não vai. O senhor pode fazer alguma coisa? Dr. Bezerra deu um sorriso, colocou a mão no peito do Chico e ele viveu por mais 60 anos. Porque a verdade é que nossas emoções controlam nossa vida. Pelas nossas emoções desajustadas, é que nós nos desequilibramos emocionalmente, que nós acabamos tendo crise de pânico, crise de ansiedade, que nosso corpo somatiza a nossa ansiedade, os nossos problemas emocionais em doenças e nós nos tornamos doentes, muitas vezes sem descobrir o que temos, porque o nosso problema é só espiritual e emocional. Uma vez, irmã Dulce atravessa uma rua em Salvador às 10 da noite, uma escuridão total. Ela e uma outra irmã. De repente, ela entra num beco, num breu total, e sai de lá com um mendigo agonizante, pele e osso. A outra freira que havia parado na porta do beco, sem entender porque ela estava indo até o fundo, se surpreende quando viu ela com esse mendigo. Ajuda a segurar o homem e as duas o levam. E como eles estavam já nos últimos momentos, oraram junto com ele e estavam ali enxugando suas lágrimas até que o homem desencarnou. Aí ela se vira para a irmã Dulce e pergunta: como é que a senhora viu esse homem na escuridão? Como a senhora enxergou ele no fundo do beco? Aí a irmã Dulce vira para a amiga e diz: minha filha, a pergunta não é essa. A pergunta é: como é que você não viu? Porque essa outra freira, não estava com a mesma emoção da irmã Dulce para ajudar, para socorrer, para enxergar aquele que estava lá no meio do beco, na escuridão. E se algo posso desejar essa noite, é que a nossa emoção nos faça ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E que Jesus nos abençoe. Há pessoas que não querem estar conosco, não sabem estar conosco, ou não podem ainda estar conosco. E as nossas emoções têm que estar de forma equilibrada. E nós que deixemos que essas pessoas partam. De nada adiantará mantê-las ao nosso lado se elas querem e precisam viver experiências distante de nós. Um dia nos encontraremos todos. Contaremos uns aos outros as nossas experiências. E tudo será melhor, porque nós aprendemos a cada dia com os nossos erros e acertos. John Lennon dizia: toda vez que alguém me ama, mas quer ir embora, eu deixo que vá. Se me amar de verdade, voltará. E é verdade. Que não seja numa vida, às vezes em outra, mas nós sempre iremos em busca das emoções que ficaram para trás, do que nós precisamos corrigir. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, mas para que possamos abençoar e guardar a todos que nos buscarem. Que as nossas emoções, às vezes, cheias de conflito, possam ajustar-se no equilíbrio do bem.
no servir ao outro, sem pedir nada em troca, no amar pela glória de amar, sem pedir retribuição, que nós consigamos equilibrar as nossas emoções, para que elas possam sempre se manifestar positivamente nas nossas vidas. E um dia, do outro lado da vida, com que alegria lembraremos de noites como essa, em que conversávamos e pensávamos um pouco mais sobre nós, sobre as nossas emoções. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Era só esse recadinho que eu queria trazer para vocês com exemplos de amigos tão queridos.